Jornal da Morada. A voz do povo. Bom dia, são 8h31. Está começando o Jornal da Morada, a voz do povo, edição desta segunda-feira, hoje 20 de maio de 2013. Bom, ao vivo, teremos aqui uma entrevista com o vereador, professor Gleivson, da Comissão de Saúde da Câmara de São Sebastião. Jornal da Morada, a voz do povo. E hoje a gente recebe novamente aqui na bancada, nos nossos estúdios, o vereador de São Sebastião, professor Gleivson. Professor Gleivson, é um prazer recebê-lo aqui novamente. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Neto. Prazer todo meu. Obrigado mais uma vez. Não sabia que o senhor era corintiano. Corintiano. Meu lado sapatão adora futebol, né? Pra variar, o Nuno, né? O Nuno lá, secretário de Cultura de Ilhabela, fica mandando mensagem, vai Corinthians. Mas no dia que perdeu pro Boca, ele não se manifestou, né? Não, mas vamos fazer o seguinte, vamos falar de alguma coisa um pouquinho mais importante, então, que futebol, que é saúde. Isso. Podemos? Pode ser. Pode ser? Pode. Né? Até porque o meu time também não tem jogado ultimamente. Então, sim. Né? Então, realmente, vamos deixar pra lá essa... Minhas condolências, questão, né? Mas, então, parabéns ao senhor e a todos os corintianos por mais essa grande conquista, né? Grande campeonato. Bom, 9h11. Hoje, especificamente, o senhor foi convidado para falar conosco aqui sobre a Comissão de Saúde da Câmara. Aliás, é uma comissão que não é só de saúde, é de educação e saúde. Educação, saúde e promoção social. De promoção social. Comissão formada por mim, pela vereadora Solange e pelo vereador Marcos Fulli. O senhor sabia ou tinha conhecimento do que falaria o ex-vereador cidadão zangado na tribuna da Câmara na última sessão? Não, o teor da fala dele eu não sabia e fiquei satisfeito em ficar lá até o final, porque notório conhecimento, muito respeitoso com a casa, e ele ajudou demais, deu uma clareada no que vem acontecendo ali no hospital. Ele fez um pedido. Fez. Né? Fez um pedido, fez uma sugestão. O senhor acha desse pedido? Eu acho providencial, muito correto, porque com o conhecimento que ele tem, membro da Irmandade que tendo conhecimento jurídico da história, como chegou a esse ponto, eu vi mais um cidadão preocupado com aquele buraco sem fundo de tanto dinheiro que entra ali, e ele fez a sugestão que cabe mesmo, perfeitamente. E o senhor é a favor de que isso se estabeleça essa CPI? É CPI que seria? Ele sugeriu. Ele sugeriu uma auditoria, né? Que se procure uma consultoria, então, que se abra uma CPI. Mas, na verdade, o senhor Zangado, ele falou assim, gente, e aí? Vamos fazer alguma coisa, porque o dinheiro está se esvaindo e ninguém quer dar satisfação de nada. E eu faço questão de pontuar uma coisa, Neto, que a responsabilidade neste momento ainda eu não atribuo ao secretário, porque ele está indo, o senhor Andy, ele está indo lá para a saúde para ver se acontece alguma coisa, mas nós estamos falando de algo que vem acontecendo há 3-4 anos, desde aquela lambança do Instituto Solos, tá? Então, o hoje é resultado de um passado, de uma ingerência de 3-4 anos aí, que vem continuando, como vai atuando, mas ninguém tem a preocupação de dar respostas. Parece que a coisa pública tem dono, e o dono é individualizado ali dentro, né? Eles não conseguem entender que o dinheiro não é deles, que o dinheiro é do povo, e se não tiver transparência, por isso que eu gostei muito quando o Fulli sugeriu, né, um portal da transparência, se não houver transparência, aí as pessoas começam a especular demais e ficam ofendidos ainda quando se especula. Lógico, o dinheiro é nosso, o dinheiro não é deles. Dentro dessa questão, né, como que trabalha o senhor ou a comissão, ou como o senhor vê o seguinte, porque a impressão que dá, quando se fala muito do questionamento, pede-se transparência da coisa pública, muitas vezes há-se o questionamento de que isso é político. Uma atitude política. Entendeu? E não é técnica. Exatamente. Como o senhor vê essa questão? Eu vendo o cidadão numa tribuna, um cidadão, falando, o que eu penso é na questão técnica. Sim. Em que pé que está a instituição. Sim. Como é que o senhor vê, como é que o senhor trabalha nessa eu acho linha assim, tênue que separa uma coisa da outra? Eu vejo assim, primeiro que é muito simplista querer resumir tudo a uma questão política, porque os mesmos que sugerem uma investigação, né? Há outros que silenciam, outros que não concordam, isso também é fazer político o tempo todo. Esse silêncio que existe também é político, né?
Não é porque está vendo a coisa que não, imagina, não cabe agora uma investigação. Cabe sim, ele sabe, o silêncio dele é político. Então, quando vai um cidadão lá e faz a sugestão, ele não está vindo com uma grande novidade, não, porque eu acho que no fundo sai daquele ambiente, todo mundo sabe, tem alguma coisa errada e a gente precisa fazer. Só que precisa sair da zona de conforto, precisa aceitar a ideia que vai deixar alguém desgostosa. Você acha que a Câmara concordaria com a solicitação de uma CPI ou uma auditoria? O senhor acha, o que o senhor sente? O senhor acha que isso é possível? Eu acho possível, mas acho que não vai gerar frutos disso não. A base governista e também é do jogo democrático, a base governista é sua maioria. Eu quero dar um voto de credibilidade para o secretário ainda. Quero que o Conselho Municipal de Saúde seja assim mais ouvido, porque, Neto, ontem mesmo eu tive a curiosidade, sabendo que vinha para cá, de entrar no site da prefeitura para ver os conselhos. Gente, se todo o conselho fosse atuante como o da saúde, as coisas não estariam como estão em São Sebastião. Vejam vocês que nem o Conselho Municipal de Educação, 109 milhões com verba federal também aí no meio, nem o Conselho Municipal da Educação consta entre os conselhos. Quando eu levantei esse problema lá na Câmara, né? Porque eu queria falar sobre como é que anda a situação da merenda, eu queria falar em que pé está o superfaturamento da escola do topo, como é que anda o processo. Nós sabemos que veio agora um apontamento de irregularidade nesse contrato do ônibus. Eu preciso consultar, eu preciso conversar com esse conselho. Não consta. E quando eu levantei lá na tribuna, lá na sessão de Câmara, que o presidente que estava lá no site da prefeitura há 3 anos já não era mais, sim, porque eu conheço o professor, fui falar com ele, simplesmente agora o conselho nem aparece. Com quem a gente conversa? Cadê o conselho? Vocês estavam falando sobre, né, esse drama aí dos maricultores todos, né? Isso. Cadê o Conselho Municipal do Meio Ambiente? Eu gostaria de ir até eles conversar sobre o assunto. O que é que eles estão fazendo, né? Conselho Municipal do Idoso. Qual é a política que está sendo feita para eles? Então, se todo o conselho permitisse essa consulta, de a população participar, de o vereador procurar, se houvesse realmente um trabalho efetivo, ficaria muito mais fácil. Desse aspecto, o Conselho Municipal de Saúde se destaca. Aí é que começam, né, a querer questionar. É político. Mas, gente, é lógico que é político. Tudo é político. O silêncio é político, né? Quando eles não querem ver nada de errado, é porque é político. Na sua visão, vereador, como é que o senhor observa a situação da saúde em São Sebastião? Tá triste, lamentável. Aliás, deixa eu aproveitar essa pergunta do Acácio, professor. Quais as maiores reclamações que o senhor recebe? Falta de médicos, né? Falta de médico, continua. E assim, Neto, essa administração acabou ficando refém das bobagens que disse em campanha lá na outra ainda, na história dos 26 médicos que viriam, né? Aquela balela toda. E acabou ficando refém das bobagens que disse lá no passado, em termos de campanha ainda. Gostaria muito que houvesse, assim, uma profusão de médicos na cidade. Não acontece. Nós temos falta de médico gritante na Costa Sul. Temos olaria, ontem pediram. Os exames que estão demorando sobre dengue, também recebo muita crítica acerca disso. A saúde financeira do hospital, gente, é impensável o que acontece lá dentro em termos de folha de pagamento, por exemplo. Quando houve aquela situação não sei se já resolveram, vou até averiguar isso, do Dr. Paulo Jorge ter o contrato lá dentro que não podia, desaparecimento dos remédios abortivos. Depois veio uma explicação que, meu Deus do céu, mas nem se eu tentasse explicar isso com um aluno de 6º ano, ele ia rir de mim falando assim, nossa, essa historinha é nova, muito divertida. Nós temos o problema, por exemplo, da lavanderia, que é outro absurdo, dos enxovais que foram lá pegar. Então, é uma sequência de bobagens que acontece ali, e que eu não sei porquê, não tem de se averiguar, não tem de investigar, não tem de ir em cima. Porque, gente, lá na outra ponta tem uma população que só resta rádio, só resta o vereador, e às vezes o vereador não quer concordar com a população porque ele não pode, ele acha que não pode, né?
vai ter que abrir mão de alguma coisa. Eu optei por não ter nada, mas ficar com a consciência tranquila. Então eu fico bem à vontade para falar. O vereador, a Prefeitura de São Sebastião, em relação à demora, por exemplo, nos atendimentos, ela alega uma superlotação de suas unidades, justamente porque 35% do atendimento seria de pacientes oriundos de outras cidades, como por exemplo Caraguatatuba. O senhor tem conhecimento disso? Tenho conhecimento disso e acho outra desculpa também das mais chatinhas e esfarrapadinhas, né? Porque, veja só, onde está a novidade aí? Sempre vejo. Assim como todos os dias de São Sebastião saem entre 60 e 70 pessoas para receber tratamento numa outra cidade. Onde é que está a novidade? Quando os partos eram feitos aqui, isso foi o senhor Zangado que nos ensinou lá, né? Nos explicou. Ele falou assim: os partos da Ilhabela eram feitos aqui em São Sebastião. E nem por isso. Eu acho que está na hora de aceitar que a coisa está errada, que não está dando certo. E vamos lá, vamos melhorar, minha gente. Parar de desculpa. O senhor, em algumas oportunidades, né? Se não me engano, até mesmo aqui no Jornal da Morada, Voz do Povo, observando o senhor atuando na Câmara, o senhor tem falado que o senhor não tem acesso a informações, inclusive informações que já estariam aí sendo ou parte de um processo, de uma investigação da Polícia Federal. Sim. O senhor conseguiu acesso? Foi atrás. O senhor teve informações? Foi, já fui falar com os embargadores de São Paulo, responsável por isso. A situação aqui, Neto, se refere do Instituto Solos, né, do Instituto Aqua. Foram 30 milhões lá no passado. Imagino que não dava para fazer com 30 milhões na cidade, né? Eu não teria de ir a São Paulo pedir 100 mil reais para fazer o córrego de Bariqueçaba. Mas eu fui atrás, já fui ao Ministério da Justiça, já está na Polícia Federal e já conversei com os delegados também da Polícia Federal em São José, aqui em São Sebastião. Eu entendo, Neto, às vezes a coisa precisa ser provocada para não cair no esquecimento. Então, como eu ainda tenho alguma saúde mental, dá para ir atrás e eu tô indo. Eu acho que logo vai baixar a polícia aqui de novo e a nossa cidade vai ficar um pouquinho mais limpa. Vereador, a gente sabe aí que o senhor é bastante imbativo aí na Câmara de São Sebastião, né? E de certa forma é tido como oposicionista. O senhor não teme, né, críticas da classe política ou da própria população, até porque ultimamente o senhor tem sido mais enfático nas suas falas e uma delas chamou a atenção, foi aquela que o senhor disse, utilizou a palavra ladrão, né? Não pode, tem algumas palavras, eu estou aprendendo isso a duras penas. Algumas palavras não podem falar lá. O senhor não teme uma representação, um pedido de decoro parlamentar por conta disso, vereador? A única representação de que eu tenho medo é a do povo. É a única coisa que realmente poderia mexer comigo, sabe? É as pessoas de bem, os honestos, os anônimos, a dona de casa, o vendedor, o mecânico, sabe? O servidor público, a pessoa que trabalha honesta. Essa eu tenho preocupação sobre que imagem estou vendendo a ela. Da classe política, meu amigo, eu só espero esse tipo de coisa mesmo. Ofensa. Você me ofendeu porque você falou ladrão. Então tá. O carinha ali que rouba o geladinho, que rouba uma camiseta na loja, que coloca uma bermuda em cima da outra pra falar, já que horror. Esse aí não é, né? Esse aí a gente pode xingar de tudo quanto é coisa, mas a classe política não. A classe política se ofende com algumas palavras, né? Então, para não falar ladrão, para não falar desonestidade, inventar improbidade administrativa. É muito mais chique, menos ofensivo e mantém a paz. Bom, 9h24, até voltando à questão da saúde, vereador, professor Gleios, a questão ou como vereador ou como integrante e presidente da comissão de saúde, o que o senhor pretende fazer agora? Qual é o próximo passo? O que o senhor propõe para solucionar esse problema que o senhor aponta gravíssimo na cidade? Diante dessa argumentação de que Caraguá, por exemplo, estaria mandando muitos pacientes para cá, eu oficiei já o município de Caraguá. Quero saber de lá exatamente o que acontece, se eles têm consciência de que essa política com Estela Maris pode prejudicar São Sebastião, por exemplo. O problema também, olha, a rádio pega bem lá em Caraguá e eu tenho certeza de que vai chegar o prefeito Antônio Carlos. O prefeito Antônio Carlos, eu torço para que ele tenha equilíbrio nesse momento para saber gerenciar essa situação, né? Ele não é blindado de críticas.
Ele é uma figura política importante no litoral norte, mas ele precisa agora, nesse momento, ter muito cuidado, não permitir a autovaidade, não permitir que pessoas ao lado dele façam com que ele tenha sempre a certeza de que está correto. Essa armadilha, né, de achar que eu tô certo, e não ouvir a crítica, não ouvir a sugestão, isso é muito preocupante. Então eu gostaria muito que o prefeito Antônio Carlos reavaliasse toda a situação da saúde de Caraguá. Nós temos a UPA lá, né? Mas não dá para fechar o Estela Maris, né, gente? Transformar o regional lá para mostrar quem manda no litoral norte, vai ser aqui, pronto e acabou. Assim também não dá. Ô, prefeito, pelo amor de Deus. Enquanto isso, em São Sebastião tem bastante dinheiro, né? Vai precisar enxugar um pouquinho a máquina, tem muita coisa vazando lá no ralo, e a hora que tiver uma administração séria, eu virei aqui numa boa e vou assim, opa, parece que a coisa está começando a melhorar. Agora não, agora é só puxão de orelha mesmo, porque tá ruim demais. Ok, bom, 9h26. Vereador, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa, aproveitar a oportunidade? Eu gostaria, Neto, de mandar uma mensagem a todas as pessoas que entram em contato com a gente, né? Eu trabalho muito com as redes sociais. Todas as pessoas que vão lá, que dão sugestões, que enviam críticas, que fazem observações ao meu trabalho, eu quero agradecer demais, de coração, a essas pessoas. E dizer à classe política que aceite a responsabilidade de que o vereador de hoje tem de fiscalizar o prefeito de hoje, o executivo de hoje. Não dá mais para essa cortina de fumaça, né, de vereadores que querem ficar falando o que aconteceu há 5, 6, 7 anos para justificar sua presença ali dentro, de alguma forma, e esquecer que ele tem agora de fazer o trabalho dele, porque senão lá na frente a gente perde o bonde da história e vão falar assim, por que vocês não fizeram nada? Os erros da administração passada cabiam ao legislativo da administração passada, agora não, agora é com a gente e vamos ter que aceitar isso. Vereador, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu. Uma boa semana, um bom dia para o senhor. A você também, Neto. Obrigado. Obrigado. Conversamos com o professor Gleivson, vereador de São Sebastião, presidente da Comissão de Educação, Saúde e Promoção Social da Câmara de São Sebastião. 9h27. Daqui a pouco a gente volta. Jornal da Morada, a voz do povo.